nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? É uma alegria agora gravar esse vídeo. É um tema um tanto quanto polêmico. Não deveria, mas é polêmico da Igreja. Hoje, finalmente, falarei sobre o Concílio Vaticano II. Mas em partes. Por quê? Porque é o seguinte, esse vídeo não vai ser específico dos documentos do concílio. Nós já temos uma série aqui no canal sobre os documentos da igreja. E muito em breve também nós teremos os documentos do concílio. Então são coisas relativamente distintas. Os documentos da igreja separados, vai ter uma playlist só dos documentos do concílio. Certo? Bom, então, antes de falarmos especificamente sobre o concílio e suas consequências, falaremos sobre por que ele foi convocado. Porque assim, se você olhar a história da igreja, pega lá os 20 concílios anteriores ao Concílio Vaticano II, eles seguem um padrão. Eles seguem um padrão. Ou é para proclamar um dogma, que é um dogma específico de muito estudo, ou para combater uma heresia. Dito um exemplo, o concílio, ou para resolver uma problemática, tá? Uma problemática pesada. Mas vamos lá. O concílio de Calcedônia, Papa Leão Magno, combater a heresia do monofiismo. Tem vários concílios na história da igreja. O famoso primeiro concílio ecumênico de tamanho grande, mesmo realmente, todo o magistério da igreja reunido, o concílio de Nicéia, para combater a heresia do arianismo. O concílio de Éfeso contra o nestorianismo, enfim, são vários os exemplos. Ou para afirmar algum dogma, o mais próximo que nós temos, o concílio Vaticano I. O concílio Vaticano I afirmou o dogma da infalibilidade papal. Nós temos o concílio de Trento, se não me engano, se nos lembra, foi ele o mais longo da história da igreja para combater a heresia protestante. Mas o Concílio Vaticano II não é assim. E o próprio Papa Paulo VI disse que não é assim. Não é um concílio que estabelece um dogma ou um concílio que basicamente define verdades de fé ou veio para combater uma heresia. Ele foi convocado por outros preceitos. Ok? Vamos entender a sociedade daquela época. Veja, a sociedade do Papa Pio IX, que foi o primeiro Papa fotografado até São João XXIII, foi uma diferença dantesca. Em um curto espaço de tempo, curtíssimo, quase 100 anos de diferença, do fim do pontificado de Pio IX para o começo do pontificado de João XXIII, muita coisa. Era uma coisa que, por exemplo, antigamente, se você pegar o ano 1700 por 1800, 1600 por 1700, eram mudanças lentas, graduais. Ora, a sociedade mudou muito. Na época de Pio IX, por exemplo, não existia televisão. Mas na época de São João XXIII, a União Soviética e os Estados Unidos estavam planejando lançar satélites ao espaço. Na época de Pio IX, mal tinha o rádio, o telefone, mal a fotografia. Leão XIII experimentou a filmagem pela primeira vez. Ele foi filmado. Gravaram a voz de Leão XIII. E isso teve uma consequência na população. Porque com esse acesso de informações chegando a todo momento, a população começou a ficar louca, vamos dizer assim. Se hoje a humanidade está ficando louca, mas naquela época aquilo era tudo novo, né? Então, nós vimos o surgimento, principalmente no final do século XIX, das várias micro-heresias que culminaram no modernismo enfrentado por São Pio X. Nós tivemos o relativismo religioso, nós tivemos o racionalismo e socialismo, nós tivemos o eugenismo, darwinismo social, várias correntes filosóficas
o niilismo, que contaminaram a sociedade daquela época, culminando no fim do século XIX na Belle Époque. E com o estouro da Primeira Guerra Mundial e a destruição consequente da Europa, nós tivemos o surgimento da primeira nação comunista da história, a União Soviética. Em 1922, a União Soviética oficialmente existe. Ah, mas não foi em 1917? Não, aquilo foi a República Socialista Federativa Soviética da Rússia, é outra coisa. E piorou na Segunda Guerra Mundial, muito mais TV, a população estava com um novo estilo de moda, o feminismo ganhando força, essa terrível ideologia que destrói as mulheres, o feminismo ganhando força. Uma sociedade contaminada depois da Guerra Fria. É uma coisa até chocante de falar, mas o desejo de convocar um concílio ecumênico não veio de João XXIII somente. Pio XI já pensava em convocar um. Pio XII pensou seriamente em convocar um, mas não impuseram esforços para aquilo. Pois então vem o Papa João XXIII, que também vai ter um vídeo específico só sobre ele e seu pontificado. João XXIII anunciou o Concílio Vaticano II no dia 25 de janeiro de 1959, mas ele anunciou, no caso, para a Cúria, deixando a Cúria chocada. Tá? Em junho de 1960, através de um moto próprio, Superno Dei Nutu, ele oficialmente declarou o início da preparação do concílio, porque pensa, são todos os bispos do mundo deixando as suas dioceses para ir para Roma. Tá? Passado apenas um ano, no Natal de 61, o Papa João convocou o concílio para o ano seguinte, através da bula Humanae Salutis. Essa convocação era decisão totalmente pessoal do Papa. Tá vendo? Muitos cardeais da Cúria queriam adiar o concílio, postergar o concílio para, analisar melhor as possibilidades, refletir melhor. Mas será, Santo Padre, que realmente devemos ir com tanto fervor? Mas será que nós não devemos postergar um pouquinho? O Papa João XXIII foi categórico. Não. Tá? Não. E por qual espírito esse concílio foi convocado? Vamos ler então uma parte do discurso de abertura do Papa João XXIII. Abre aspas. O que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Essa doutrina abarca o homem inteiro, composto de alma e corpo, e a nós peregrinos nesta terra. Manda-nos entender para a pátria celeste. E agora uma outra parte deste mesmo discurso de abertura do concílio. Isto posto, veneráveis irmãos, vê-se claramente tudo o que se espera do concílio quanto à doutrina. O 21º concílio ecumênico, que se aproveitará da eficaz e importante soma de experiências jurídicas, litúrgicas, apostólicas e administrativas, quer transmitir pura e íntegra a doutrina, sem atenuações nem subterfúgios, que por 20 séculos, apesar das dificuldades e das oposições, se tornou patrimônio comum dos homens. Patrimônio não recebido por todos, mas, assim mesmo, riqueza sempre ao dispor dos homens de boa vontade. É nosso dever não só conservar este tesouro precioso, como se nos preocupássemos unicamente da antiguidade, mas também dedicar-nos com a vontade pronta e sem temor àquele trabalho hoje exigido, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Olha, então vejam, a ideia do Concílio Vaticano II, por que ele foi convocado, foi apresentar a este mundo moderno, caótico, apressado, onde nós estamos tendo o êxodo urbano. Pense, durante 19 séculos, o mundo era quase rural. Eram raros os centros urbanos. A igreja, o próprio cardeal Dom Odilo uma vez disse, a igreja ela é acostumada com o meio rural, um meio simples, um meio tranquilo. Cada um vai vivendo sua vida pacificamente, tem as suas dificuldades, tem os seus sofrimentos,
Mas é relativamente assim que a igreja está acostumada. Cidades pequenas, comunidades não muito grandes. Mas de repente, no século XX, nós tivemos um boom da população. Consequência da Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII. O boom da população, que a sociedade começou a se afastar da fé. O tempo começou a ficar corrido. O tempo para Deus se tornou curto. É melhor atrás do dinheiro, é melhor atrás do trabalho, é melhor atrás disso, daquilo. Duas guerras mundiais, feminismo e um monte de coisas, um monte de desgraças que aconteceu no século XX. As piores ditaduras da história da humanidade aconteceram nessa época, né? Então vejam, e foi por isso, essas grandes razões que levaram o Papa João XXIII a conduzir a igreja nesses tempos tão caóticos que são os nossos. Pense, uma pessoa que viveu na Idade Média, se você colocasse ela na Idade Moderna, ela ia falar, mudou alguma coisinha ou outra. Uma pessoa na Idade Antiga, se você colocar na Idade Média, vai falar, mudou alguma coisinha ou outra, mudou um pouco do meu estilo de vida, um cidadão romano no feudo, não é tão produtivo. Mas se você pegar uma pessoa da Idade Média, da Idade Moderna, que é no caso o ano 1600, 1500, uma pessoa da Idade Antiga, vamos lá, um cidadão romano, e meter no meio de Nova York, ele vai ficar louco. O ser humano não foi feito para viver esses grandes centros urbanos. Mas não tem como nós voltarmos atrás, né? E essas foram as ideias que fizeram o Papa João XXIII convocar um concílio. E pelas palavras da Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium, abre aspas, o concílio propõe-se a fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo as instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da igreja. Então veja, vamos dizer, a igreja atualizou o software, né? A igreja, gente, entendo, ela é sempre a mesma doutrina. Mas a igreja da época dos apóstolos, visualmente, embora eles fizessem as mesmas coisas, missa, praticamente os mesmos dogmas, não é a mesma coisa. Uma realidade é você ter a igreja no antro de um império pagão, sendo perseguido e tendo mártires cada dia. Uma outra realidade é a Idade Média, onde você está sujeito a reis medievais malucos, uma Roma destruída, várias pandemias acontecendo. Uma outra é a Era da Renascença, onde você tem um acúmulo de riqueza material, mas uns papas imorais. Uma heresia maluca chamada protestantismo. Outra coisa é a igreja moderna, onde você às vezes até tem uma relativa estabilidade, mas de repente vê um rei e quer inventar a roda, quer inventar o tal do galicanismo. Outra coisa é a igreja do século XIX, que enfrentou, vamos dizer, um auge das ideologias malucas, como o darwinismo social, o eugenismo. Século XX, passou por 2 guerras mundiais. Então, veja, a igreja, ela mudou, ela se reinventou em vários momentos, em certas questões adequadas a cada tempo. E a ideia do Concílio Vaticano II foi justamente essa. É que a igreja caminhe e consiga evangelizar o máximo de pessoas possível neste tempo. Ora, não vamos falar tanto do missal, mas por que a missa se tornou vernáculo? Por que a missa era latim? São Pio V, Porque a ideia era preservar a missa de qualquer alteração, vide a heresia protestante, que distorcia as verdades de fé. Mas se você voltasse o tempo, antes do Concílio de Trento, nós tínhamos missas em várias línguas. Na verdade, a língua mais correta era o grego, se for falar de língua sacra. Mas você tinha missas celebradas em outras línguas, certo? O Trento afirmou no latim. Só que o próprio latim ele foi sendo adaptado. Ele era considerado uma língua vernácula na época dos apóstolos. Os apóstolos celebravam missa em grego, às vezes até em aramaico.
Não estou querendo diminuir a sacralidade do latim, não. O latim foi uma das línguas qual estava escrito na cruz de Jesus. Mas veja, é só um exemplo. Ah, porque as pessoas não sabem o latim. Vamos voltar à realidade do Concílio Vaticano II. Nós tínhamos na missa tridentina esse desconhecimento do latim. E não era incomum que as pessoas, acompanhando a missa, ficassem rezando o terço. E não entendessem o sacrifício de Cristo que acontecia na frente delas. Muitos bispos missionários de vários lugares do mundo sentiam essa dificuldade. Então, a missa ter se tornado vernácula a cada língua foi justamente para isso. Lógico, existem abusos. Mas se for olhar pelos abusos, então vamos dizer que o missal tridentino também está errado. Afinal, 200 anos do próprio missal, São Vicente de Paula nos relata padres que corromperam o missal. Iam sem as roupas clericais, iam sem casula, iam sem batina. Vamos dizer, começava a missa do Pai Nosso, era um caos. Então veja, abuso sempre ocorreu. Não é querendo passar pano para os abusos atuais da igreja. Ter vídeos específicos só para eles. Mas não é culpa do concílio. Se vocês lerem a Sacrosanto Concilium, que é o que fala da liturgia, não fala sobre abuso litúrgico, sobre missa de batuque, sobre missa com roupa de macumba, não. Tá? Só que, continuando dentro da própria ideia do Concílio Vaticano II, ele então começou em 62. Mas o Santo Padre, Papa João XXIII, ele contraiu câncer no estômago e liderou a igreja nos seus anos finais de pontificado, do seu curto pontificado de 4 anos, com este câncer. Acabou falecendo e não vendo o concílio sendo finalizado. Não viu. Ele infelizmente faleceu, assumiu um homem chamado Ioanne Battista Montini, que tomou como nome Paulo VI. Bom, agora falando do Papa Paulo VI, que conduziu boa parte do concílio até o seu fim. O Papa Paulo VI é outro que é muito criticado. Porque assim, o Papa Paulo VI, ele trouxe bastante mudanças para a igreja. Em vários aspectos, tornou ela um pouco mais simples. Uma das mais lembradas é ele ter deposto a tiara papal. Não que os papas em algum momento não tivessem usado, mas se eu não me engano foi uns 700 anos, 800 anos antes, o papa não usava a tiara papal, porque não quis. E não é também uma obrigação, tá? Mas a ideia de ter deposto a tiara papal é trazer uma ideia mais de humildade. Papas depois tiraram até a própria sede gestatória para o mundo, trazer um pouco de simplicidade em certos aspectos, né? Se eu concordo ou não, não interessa. Isso aí foi uma decisão do Romano Pontífice. Vamos lá, eu prefiro tiara papal. Mas quem sou eu para julgar uma decisão de um papa assim? Eu sou um concílio ecumênico, eu sou um magistério vivo da igreja, eu estou sentado à cátedra de Pedro. Quem eu sou? Eu sou um leigo, não sou nem um membro do clero. Mas continuando a parte do concílio, ele de ter deposto a tiara foi ao fim do concílio. Basicamente, durante o pontificado de Paulo VI, o concílio foi até 1965, foi definido os seguintes documentos: 4 constituições dogmáticas, 3 declarações e os decretos. Nós tivemos então, na parte dos decretos, cerca de 9 decretos. E esses documentos deveriam nortear a igreja hoje. Basicamente, vamos começar pelas constituições dogmáticas. A Dei Verbum, um dos documentos mais lindos do concílio, a Dei Verbum fala sobre a revelação divina.
sobre a igreja ser a fonte principal da revelação, que recebeu 100%. Tá? Existe algum ensinamento, tipo, o pouco de verdade que pode existir em alguma outra religião não provém dela, provém do Cristo. Por exemplo, o conhecimento nosso, sei lá, que uma religião tem de não assassinar o próximo, como é que essa religião chegou nessa conclusão? Porque um pouquinho da influência do Espírito Santo. Embora ela não chegasse, ela começou a adorar um deus pagão. Algumas mal têm, como por exemplo, sacrificam pessoas, mas outras abominam isso e nunca ouviram falar de Jesus. Né? Nós temos a Lumen Gentium. Meu pai, que documento! Que documento! Documento que afirma o que é a igreja, a missão da igreja. E, basicamente, alguma dos frutos do concílio, hoje nós dissemos que a Maria é mãe da igreja. Por quê? Porque Cristo é a igreja. Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo. Então Maria é mãe da igreja. E quem afirmou isso? Foi um concílio ecumênico chamado Vaticano II. A Sacrosanto Concílio sobre a Divina Liturgia, a Lumen Gentium, ela cita muito o Papa Pio XII. O próprio Bento XVI vai dizer muito sobre Pio XII. A Sacrosanto Concílio, por exemplo, elas partem da música, que ficam criticando o concílio pelas músicas abusivas. Quem eles mais citam na Sacrosanto Concílio na parte das músicas, na liturgia? O Papa Pio X, olha só. A Gaudium et Spes, sobre o apostolado, sobre a evangelização. Então, assim, são documentos maravilhosos. Todos nós deveríamos ler. Não tirar nossas próprias conclusões, à luz do magistério. Não adianta você ler um documento desse com a visão mundana, ideológica. Não. O que o magistério da igreja? Quem é o magistério? Os nossos papas. O magistério pontifício. Agora vamos falar bem a verdade. O Concílio Vaticano II é magistério da igreja. É magistério da igreja. E não é um magistério pontifício, não é um documento autêntico do Papa. Também não é um magistério episcopal, que é só um documento de um bispo que não gosta da infalibilidade. É um magistério universal. Por mais que o próprio Papa Paulo VI tenha dito que não proclamou nenhum dogma, não é um concílio dogmático, é um concílio pastoral, não interessa. O concílio ecumênico, né, continua gozando do magistério infalível, embora possa ter errado. Por exemplo, a segunda parte da Gaudium et Spes, isso não sou eu que digo, é o nosso querido e reverendíssimo, que Deus o tenha, Dom Henrique Soares da Costa, já está ultrapassado. Por quê? Porque foi escrito para aquele tempo. A segunda parte do documento. Né? Não quer dizer que ele tenha ensinado algo contra a fé. Seria um erro grotesco nosso dizer que o concílio disse algo contra a fé. É um magistério universal. Então o Espírito Santo deixou a igreja, tirou umas férias, né? Se ele permitiu que um concílio ecumênico, que é um magistério universal, todos os bispos do mundo, em soma com o bispo de Roma, promulgasse alguma heresia, algo que fosse contrário à fé católica, então, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Tá? Olha aqui, ó, vamos citar o Papa Paulo VI. Embora Santo Padre São Paulo VI afirmasse que, diferentemente, abre aspas, dos outros concílios, este não é diretamente dogmático, mas sim doutrinal e pastoral, ele não quis dizer que as decisões podem ser, acata quem quiser, pega o Concílio Vaticano II, usa se quiser. Não é assim, né, meu chapa? Abre aspas, de caráter provisório, sujeitas às modificações futuras. Mas quem que pode fazer isso? Um Papa, ou um Concílio Vaticano III, por exemplo, um novo concílio ecumênico. Não nós. O Papa quis dizer que ele não apresentou cânones dogmáticos, né? Que imediatamente apareceu, julgamos solenemente, ele proclama o dogma. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Mas não quer dizer que o concílio tenha sido só um... Não. Ele próprio ressalvou que o concílio, tal como os que o precediram, conferiu seus ensinamentos à autoridade do Supremo Magistério da Igreja Católica. Nós temos as declarações. A Gravissimo Educationis, sobre a educação cristã, e vamos falar hoje do caos que é a educação, as universidades ensinando um bando de
de doutrinação ideológica, laicismo, que é abdicar-se do próprio cristianismo em detrimento de um falso conhecimento, uma coisa. Veja. A nostra estate, difícil um pouquinho ler latim, não é? Este documento sobre as religiões não cristãs, um dos polêmicos, tá? No entanto, ele afirma o que diz a Gênesis, mas a grande questão é como nós vamos tratar os nossos irmãos que não seguem a Jesus Cristo. O Concílio diz com diálogo, né? Eles não têm, não é essa patifaria, todas as religiões são iguais. Não, isso daí o Concílio nunca afirmou. Essas religiões, elas não tiveram acesso à revelação, mas com o diálogo certo, com a evangelização, talvez nós possamos, enfim, né? Talvez nós possamos convertê-los, tudo visando trazer almas para a igreja. A Dignitatis Humanae, na opinião de muitos, essa é o documento mais polêmico de todos, que vai falar sobre a liberdade religiosa. Olha, entenda o ensinamento da Dignitatis Humanae. Em nenhum momento este documento afirmou, por exemplo, que todas as religiões são boas. São um bando de mentiras que falam sobre o documento. Não. De jeito nenhum. O que a Dignitatis Humanae quis nos ensinar, por exemplo, que o governo não tem autoridade para impor religiões sobre ninguém. E quem já afirmava isso muito antes disso virar um documento oficial? São Gregório Magno. Não só ele, Inocêncio III, entre outros papas na história da igreja. O governo não tem autoridade de impor religião a ninguém. Por isso a liberdade religiosa. Por quê? Porque quem é o governo? Uma hora o governo pode tomar partido de qualquer coisa. É melhor que o governo se abstenha disso. Essa é a ideia da Dignitatis Humanae. Agora vamos para os decretos. O primeiro, o Ad Gentes, sobre os missionários da igreja, a vocação missionária. Olha, por que o Concílio Vaticano II bateu tanto martelo nos leigos? Se hoje nós já estamos numa crise ferrenha de padres, imagina, no caso, vamos dizer, naquela época já estava numa crise, hoje ainda está pior. O que nós temos sobre os leigos para sair em missão. Não é esse o documento que fala em específico sobre os leigos, mas é sair em missão. Espalharem a palavra, espalharem as verdades de fé, convidarem as pessoas a vir para a igreja. Por quê? Porque já na época do concílio as pessoas já não queriam ter filhos. Pelo menos nos grandes centros urbanos na Europa. Esse negócio de ter 10 filhos ainda era uma realidade aqui no Brasil porque nós vivíamos atrasados, tecnologicamente falando. A maior parte do povo ainda vivia no campo, mas não era a realidade na Europa, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial. Ninguém queria ter filhos. E se hoje, imagina agora na Alemanha que a idade média da população é 40 anos, 50 anos. Ninguém quer ter filhos, as populações estão morrendo. Então não está surgindo padres, porque as famílias já induzem os filhos. Se eu tenho um filho, eu vou mimá-lo, tratá-lo ele como um deus. Se ele quiser vocação de padre, eu vou abominá-lo, porque eu quero ter netos, porque eu criei expectativas acerca do meu filho. Mas quando as famílias tinham 10 filhos, se saísse 1 ou 2 padres, era uma alegria. Graças a Deus, tem um padre aqui na família. A Presbyterium Ordinis, o decreto Presbyterium Ordinis, sobre a vida dos sacerdotes, o PO, esse documento maravilhoso que diz o que é o sacerdócio. Define qual é o papel do sacerdote, que é levar Cristo para as pessoas. Esse documento maravilhoso. Maravilhoso. Quais são os mundos do sacerdote? A Apostolic Actuositatem. Pronto. É difícil falar latim, mas é muito gratificante. Sobre o apostolado dos leigos, aqui sim. Apostolado dos leigos, dos catequistas. Imagina, vou citar um exemplo para vocês. Santo Afonso de Ligório, na época, em Nápoles, tinha
100 mil padres. 100 mil. Só em Nápoles, um reino que devia ter seus 3 milhões de habitantes. Era um padre para cada 30 pessoas. Hoje nós temos 400 mil padres para 1 bilhão de católicos. Imagina se, é mais ou menos, agora eu não me lembro de cabeça certinho a média, se é um padre a cada 1000 pessoas. Imagina se um padre fosse ser responsável pela catequese da paróquia inteira. Entendam, não é a mesma realidade de um campo com poucas pessoas. É um boom de gente e uma correria, é caótico. Por isso que a igreja apostou também no apostolado dos leigos catequistas. Isso pode ter gerado alguma consequência negativa? Sim, mas ao mesmo tempo gerou frutos positivos, é óbvio. Nem tudo são flores, nós estamos num mundo onde jaz o maligno. O nosso querido Satanás, ele vai tentar fazer de tudo. Optatum totius. Fala direito. Optatum totius, sobre os seminários, sobre a formação sacerdotal, sobre como os seminários deveriam ser, organizados, desde o seminário maior, desde as vocações. Documento muito bonito também. A Perfecti Caritatis. Este documento sobre a renovação da vida religiosa, o documento dedicado aos freis, um documento muito interessante. Christus Dominus, essa aqui é muito legal. Voltando lá para Lumen Gentium, sobre a igreja. E esse documento em específico, sobre os sínodos episcopais. Aqui nós vamos afirmar uma verdade de fé. Nenhum momento na história foi realmente afirmado que o episcopado é um sacramento. Mas o Concílio Vaticano II afirmou: o episcopado é um sacramento da própria ordem. Não é só uma promoção. É um sacramento. Você ser um bispo é um sacramento. E o Concílio Vaticano II está nos afirmando isso. E aqui neste, nesse documento em específico, nós estamos falando do colégio episcopal, dos sínodos episcopais. Nós temos várias uniões de bispos para melhor administrar a nação. Pode ser que elas estejam errando? Claro, mas não é culpa do documento do concílio. Existem muitos fatores que não se implicam ao concílio. E não cabe a nós também julgar. Mas nós temos, por exemplo, o terrível sínodo da Alemanha. Está criando uma outra igreja. E eles usam das suas terríveis coisas em nome do concílio. Porque é um erro, é um equívoco muito grande. A Unitatis Redignatrio, que vai nos falar sobre o ecumenismo, outra coisa que muita gente falou: ué, mas antes era proibido o ecumenismo? Como que hoje pode? Então, veja bem. Qual que é a ideia do ecumenismo? É nos igualar às outras religiões? Qual que é a ideia do ecumenismo? Se não unir os cristãos, trazer aqueles que estão presos na heresia para a verdadeira igreja. É esta a ideia do ecumenismo. Alguns podem ter cometido abusos em nome do ecumenismo, outros não. Cito o exemplo de São João Paulo II. Ele não celebrou uma missa na Inglaterra. Não foi isso que ele fez. Mas ele celebrou uma oração junto com os anglicanos. Alguns anos depois, no próprio pontificado de São João Paulo II, na Inglaterra teve um boom de católicos. Teve um boom. Uma explosão de católicos. Coisa que não se via há muito tempo. Percebe? Pode dar sim seus bons frutos o ecumenismo, se for feito da maneira correta. A Orientalium Ecclesiarum, basicamente sobre as igrejas orientais e sobre como nós devemos tratar das igrejas orientais. Esta é um tanto quanto polêmica, mas a ideia é unir de volta duas igrejas separadas por um desentendimento político. Quem conhece a história do grande cisma do Oriente sabe. As igrejas só se separaram por uma questão política.
Ah, mas teve alguma coisinha ou outra. Não, foi questão política. O grosso foi político. Eu posso dedicar um vídeo inteiramente sobre o grande cisma do Oriente. E até hoje, a ideia da igreja é unir. Quanto mais almas levarmos para o céu, melhor. E o último decreto a intermirifica sobre os meios de comunicação social. Neste documento específico, nós vamos falar sobre a moralidade, a arte, como espalhar o evangelho pelas próprias comunicações e quais são os perigos disso. Vejam, este documento deveria ser lido para todos, inclusive para quem quer fazer um apostolado como eu faço aqui na internet. Então vejam, esse é basicamente o ensino do concílio. Vai ter uma série aqui no canal só sobre os documentos do concílio. Um pouco diferente, por quê? Porque fazer vídeos longos demais tendem a não prender tanto as pessoas. Vamos fazer então mais puxando as ideias principais dos documentos, e vocês também leiam na íntegra, se quiserem, o que este documento está nos dizendo. Então vejam, mas se eu ler a Dignitatis Humanae achando que o Papa Paulo VI queria, e o Concílio Ecumênico queria igualar o cristianismo a todas as religiões do mundo. Pois então, vamos recorrer a quem? Ao magistério da igreja, né, meus chaves? Vamos recorrer ao magistério da igreja. Qual a posição oficial dos santos padres que vieram depois do concílio? Obviamente não dá para você pegar um papa que veio antes, porque ele não viu o concílio. É meio óbvio, né? Vamos lá. O Papa Bento XVI, grande Bento XVI, né? Ele disse que o Concílio Vaticano II tem a mesma autoridade que todos os outros concílios da Igreja. Segundo o Santo Padre, os temas variados poderia emergir, agora abre aspas, podia emergir alguma forma de descontinuidade que, de certo modo, se tinha manifestado, fecha aspas. E ele volta a defender, abre aspas, feitas as diversas distinções entre as situações históricas concretas e as suas exigências, resultava num processo de novidade na continuidade, fecha aspas, que é caracterizada como, abre aspas, a verdadeira natureza da reforma, fecha aspas. O Santo Padre ainda defende que, sob a óptica dessa continuidade renovadora, abre aspas, devíamos aprender a compreender mais concretamente do que antes as decisões da Igreja em relação às coisas contingentes. Em tais decisões, somente os princípios exprimem um aspecto duradouro, permanecendo subjacente e motivando as decisões a partir de dentro. Não são, por sua vez, igualmente permanentes as formas concretas que dependem da situação histórica e podem, portanto, ser submetidas a mutações. Assim, as decisões de fundo podem permanecer válidas, enquanto as formas de sua aplicação, esses novos podem mudar. Então, veja, o Papa Bento XVI disse: a doutrina é a mesma. O que mudou foi a forma de apresentar a doutrina, algo que foi reafirmado, e tem várias frases sobre a hermenêutica da continuidade do Papa Bento XVI. Tá? Vários, o Papa São João Paulo II, falando sobre o concílio. Deixarei todas as fontes e citações aqui embaixo. Então entenda, as consequências do concílio é um tópico muito importante, porque muitos acusam o Concílio Vaticano II de ser o antro que trouxe as heresias para a igreja. Ora, mas isso não é verdade. Os documentos da igreja não autorizam heresias. E não é de hoje que existe negação de um concílio. Não pensem vocês que porque negaram ou distorceram os documentos do concílio, que não pode acontecer besteiras na história. Tome, por exemplo, o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia, que combateu a heresia do monofilismo, Papa Leão Magno, mas as más interpretações dos documentos daquele concílio levaram os coptas a romper com a igreja. 1600 anos atrás, os coptas, sim, a igreja do Egito. Olha só, não precisamos ir tão longe, vamos para o Concílio Vaticano I, Papa Pio IX, no ano 1800 e lá vai bolinha, agora não fugiu a data específica. Nós temos os veterocatólicos, já ouviram falar dos veterocatólicos?
veterocatólicos. Os veterocatólicos seguiam a vertente da igreja anti-infalibilidade. E quando eles perderam, vamos entre aspas, a disputa para os que defendiam o dogma da infalibilidade papal, e este dogma foi proclamado, eles se separaram da igreja e fundaram uma outra igreja católica, chamada Igreja Veterocatólica. E esta igreja veterocatólica, para quem é mais tradicional ainda, vive a igreja antes do Concílio Vaticano I, lá na Holanda. Sim, isso existe. Então não é de hoje que as pessoas negam o concílio ou distorcem documentos do concílio para algum tipo de benefício próprio. Né? Vai ter um vídeo aqui no canal específico só sobre as quatro, 5 fases pós-concílio do Vaticano II. Mas as consequências do concílio, o Papa Paulo VI disse, a fumaça de Satanás entrou na igreja. João Paulo II vai dizer depois que o concílio Vaticano II não foi aplicado. Para aqueles que diziam que agora nós estamos na primavera da igreja, que São João 23 queria, não foi o que aconteceu. Nós vamos passar por uma grande provação pós-conciliar, até de fato esses documentos serem aplicados. Nós tivemos, só dando uma palhinha por cima, nós tivemos um rompimento da parte mais tradicional da igreja por uma questão de falta de comunicação. Conhecem a fraternidade sacerdotal São Pio X. E depois dele, no pontificado de João Paulo II, uma heresia que estava sendo construída lá com Pio X deu seus frutos podres. A teologia da libertação explodiu. E distorcendo os documentos do concílio, fizeram as maiores barbáries que vocês podem imaginar com a igreja. E isto se espalhou. Vai ter um vídeo específico só sobre a teologia da libertação, mas entendam, é muito mais complexo. Lugares onde de fato o concílio foi, pelo menos em boa parte, aplicado, nós não sofremos com isso. As raras dioceses onde nós temos algum tipo de comunhão, sei lá, a administração apostólica São João Maria Vianney, a diocese de Formosa, estou falando aqui o exemplo do Brasil. Poxa, Fulton Sheen, a grande Fulton Sheen, quem nega esse arcebispo? Seguiu os documentos do concílio. Onde foi aplicado, deu frutos maravilhosos. Deu frutos maravilhosos. Não neguemos o concílio, leiamos os documentos e nós vamos entender que ele não foi uma ruptura com a tradição. E dizer isso é quase como dizer uma heresia. O magistério da igreja falhou, o Espírito Santo deixou a igreja. E sobre esse espírito, meus filhos, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Eu tenha sido claro, qualquer dúvida, pergunte aqui embaixo. Né? E agora, com o espírito de continuidade, eu desejo a todos um excelente fim de semana, que Deus os abençoe e vamos em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.